olá para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando mais um Além do Cast aí para você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, vai chegando, fica à vontade, já larga o dedão aí na curtida, no comentário para você também, né, deixar a sua sugestão de convidado, o que você está achando do nosso programa, né, compartilha esse vídeo, né, muito importante. E como sempre ao meu lado, você já deve ter reparado, esse belo galã que está aqui ao meu lado, Camilo Manfredi, como sempre. Tudo bem, Tripodi? Tudo certinho. Graças a Deus. Que maravilha. Tudo ótimo. Muito bom, né, cara? Muito bom, muito e feliz. Mais um. Mais um. Estamos prontos para mais uma edição. É o 13º episódio. 13º, estamos voando, Só cara. craque. Só craque, estamos jogando fino da bola, né? É isso costumam aí. dizer, estamos com a 10. É isso. E só entregando para os nossos atacantes, nossos artilheiros. Tem muita história bacana. Tem muita história bacana, muita gente legal e hoje não é diferente. Tá sendo muito gratificante fazer. Muito Ouvir bacana. a experiência das pessoas. Sim, e também muito legal receber o feedback da galera, né? Com certeza, do pessoal de casa, né? Isso, a galera que comenta, que compartilha, que nos ajuda com as indicações de convidados, que é muito legal. É isso aí. Né? Então, reforçando mais uma vez para você, né? O pessoal sempre esquece, né, Camilo? Então, nos ajude aí, pode comentar. É você que está nos ouvindo e não nos assistindo, pode nos classificar também no Spotify aí, não vai fazer mal nenhum, né, Camilo? Tem 5 estrelinhas. 5 né? estrelinhas, cara. Não custa 5 estrelinhas assim, pô, rapidinho, né? É rapidinho. Mas, brincadeiras à parte, é muito importante. A gente queria já agradecer a participação de todos que compartilham, né, desse movimento, a nossa audiência e tudo mais. Mas, sem mais delongas, vamos para o convidado de hoje. Vamos lá. Prazerzaço. Cara, um cara incrível. Eu conheço ele há muitos anos e é um prazer falar dele porque outras pessoas que eu converso falam muito bem dele. Pô, então é muito bacana. Tem que trazer É sinal aqui. que ele faz um trabalho muito lógico. legal. Então vamos conhecer um pouquinho. Passa aquela mini bio. Posso fazer o resumo? Por favor. Então tá bom, vamos lá. Ele é CEO de tecnologia, reconhecido por suas multifunções como empreendedor, investidor, mentor, gestor, escritor, palestrante e podcaster também. Ô, louco, olha só, essa eu não sabia. Olha aí, ó. É isso aí. Atualmente ele é CEO da Bluesoft Sistemas, uma empresa de RP em nuvem para varejistas. Ó, que legal. Para o pessoal de varejo. Sim. Além dessa importante função, ele gerencia uma carteira de investimentos na UOL, aceleradora, compartilha seus conhecimentos como mentor na Liga Ventures e contribui com sua expertise para diversas empresas de tecnologia como conselheiro. Ou seja, empresa, evolução da empresa e agora está ajudando outras empresas a o cara é fera. também crescer. A pessoa é fera, tem que, né? É. Exatamente. Então, senhoras e senhores, Só um resuminho, tá? Só um resumo, porque senão a gente... Então, recebam aqui hoje no Além do Cast, André Faria. Seja muito bem-vindo, André. Opa, eu que agradeço. Muito obrigado aí pela oportunidade. Incrível estar aqui com vocês hoje. Vai ser incrível aqui nosso papo. Estou super animado para conversar com vocês. Imagina, pô, o prazer é nosso. E aí, aquela primeira pergunta... Pra gente já começar bem, a clássica. Começa com a clássica. Né, com a clássica. Eu queria saber, antes de ser o CEO, né, como é que foi essa sua trajetória? É algo que você sempre quis? É algo que você sempre desejou? Ou a vida foi te entregando, falou, pô, tem aqui esse caminho, segue por aqui. Como é que foi essa sua jornada, cara? Cara, assim, eu sempre tive muito interesse por coisas eletrônicas no geral, né? Desde sempre. Menino ainda, 7 anos ali... Ganhei o primeiro videogame, me interessava muito por isso aí. Perfeito. Pouquinho mais à frente, uma empresa que meu pai trabalhava quebrou. E aí, como pagamento, ele levou um computador para casa. Chegou em casa com aquele computador, né? Eu que já gostava desse tipo de coisa, achei incrível ali a oportunidade. Mesmo. Comecei a fuçar naquilo de todo jeito. Ele me arrumou uns livros, algumas coisas. Eu comecei a fazer joguinho, brincar com aquilo, me interessei bastante. E depois de algum tempo, era aquele moleque ali da vizinhança que formatava o computador de todo mundo, o clássico, que quando quebrava, alguém levava para consertar. Chama o André lá. Chama o André, leva lá. Leva pro André. E aí, pô, adorava, né? Fazia isso, gostava pra caramba. Comecei a fazer um dinheirinho com isso e tal, mas era uma coisa ainda de brincadeira, assim, pra mim, né? Não imaginava ainda que eu ia, de fato... Conseguir ver um futuro, assim, ver um futuro, trabalhar com isso, né? E aí... Quando eu comecei a querer ter um dinheiro, alguma coisa, eu fui para o varejo daí. Então, as duas coisas, tecnologia e varejo, de algum jeito, sempre teve presente na minha vida. Minha avó tinha uma floricultura de bairro, avós portugueses que vieram para o Brasil. E aí eu falei, vó, vou trabalhar na floricultura de tarde. Estudava de manhã. Ela falou, não, pode vir, vai fazer entrega. E aí eu comecei a entregar flores no bairro ali, né? Naquela época, o salário mínimo acho que era R$200. Eu ganhava meio salário mínimo, trabalhava meio período.
Mas, cara, continuava com o negócio da vizinhança, computador. Isso eu tinha 13 anos de idade, tá? Nessa época, para situar, era novo. Aquele moleque que queria juntar uma grana para comprar uma pedaleira, para guitarra, essas coisas. Então, nada muito sério ainda. Mas aí um dia bate um cara que estava começando uma empresa de tecnologia, sites para internet. Aquilo era o que tinha naquela época ali. É verdade. Estourando. Fazia um site por exemplo, uma concessionária, fazia um site para um advogado, esse tipo de coisa. Ele falou, cara, vou começar uma empresa especializada em internet. Todo mundo aqui no bairro te conhece, fala que você é o cara dos computadores, quer vir trabalhar comigo? Aí eu falei, pô, que bacana. Ele falou, mas nós vamos fazer site dinâmico, não vai ser aquele site parado. Tá. Então, o cara da concessionária ia poder buscar se queria uma caminhonete, se queria um carro automático ou manual. Era um negócio já Era uma inovação. um pouquinho mais avançado do que a gente estava acostumado. Eu falei, pô, isso eu não sei fazer, não. Ele falou, então estão aqui as apostilas, a hora que você aprender, você me liga. E aí eu falei, vó, não vai dar mais. Tem que deixar a floricultura. Deixei a floricultura da minha avó ali, ela ficou super feliz, né? Claro, porque era uma coisa bacana. Comecei a estudar 2 semanas, liguei de volta. Falei, tô preparado. E aí comecei a trabalhar com internet. Naquela época foi bacana, porque eu comecei a trabalhar com mais gente que fazia isso. Então, primeira oportunidade de novo mundo, convivendo, né? Com outros desenvolvedores e tal, designers. Com certeza. Nunca mais parei de trabalhar com tecnologia. Então, assim, foi assim que tudo começou, né? Fantástico. E, André, nesse momento que você começou com o computador, você estava ali com 13, 14, 15 anos... E aí, como foi a escolha da faculdade? Do que você ia fazer para a faculdade? Como que foi essa decisão? Eu estava na dúvida, assim, tinha alguma coisa que me falava de medicina, eu sempre achei muito inspirador essa coisa de médico e tal, então eu falava, pô, eu vou fazer medicina, mas aí tinha aquela história de que é muito difícil passar em medicina, né? Sim. E aí a minha mãe falou assim, pô, mas tem um curso lá em São Carlos de informática medicinal, era uma coisa mais ou menos assim, que é meio que um meio termo, né? Aí informática, aí eu comecei a me interessar pelas faculdades de tecnologia, dei uma olhada, falei, pô, já estou trabalhando com isso, já gosto bastante. O tempo foi passando e aí assim, eu fui progredindo na carreira ao longo desses anos todos também, né? Então, quando eu tinha 16 anos, já estava trabalhando numa companhia de grande porte de tecnologia que fazia sistemas para os grandes bancos do Brasil, naquela época Banco Real, Bradesco, na Avenida Paulista, né, que era um lugar também incrível assim, para encontrar todo tipo de profissional, de gente, networking. E aí eu já estava bem decidido por tecnologia, a história da medicina já tinha esquecido completamente. Só que eu já era um profissional, já ganhava bem com 16 anos ali. E aí eu falei, pô, a faculdade, ela deixou de ser aquela coisa para pensar assim, eu tenho que fazer faculdade, né, para ter uma profissão, né? Eu já tenho uma profissão. Verdade. E agora eu preciso dessa faculdade como uma maneira de eu conseguir coisas maiores depois disso, né? Para evoluir e tudo mais. Perfeito. E aí tinha a FIAP. A FIAP era uma universidade nova de tecnologia. Todo mundo que trabalhava na área falava muito bem da FIAP. E aí a ideia era, pô, mais do que o que você vai aprender lá, porque você já trabalha, você vai conhecer gente muito bacana e isso vai te ajudar bastante, né? Era o que eu ouvi. Aí fui para a FIAP e lá comecei a graduação. E aí foi muito bacana, porque como eu já trabalhava na área, acabei conseguindo me tornar um pouco uma referência ali. Então fui convidado para fazer o projeto de iniciação científica. A gente fez um sistema que lia placas de carro, processava a imagem, então foi super bacana, né? Depois teve um concurso na faculdade ali, que quem tivesse as melhores notas ganhava uma bolsa. Eu consegui ficar entre os primeiros e isso foi o que me deu a oportunidade para chegar na Bluesoft depois, por exemplo. Então, a faculdade foi fundamental, de fato, para ter experiências diferentes do que eu já estava tendo ali nas empresas, conhecer gente. E aí foi o que me trouxe a oportunidade também para a Bluesoft depois. Que legal. Olha que bacana. E a faculdade é isso, né? É um mundo novo para você explorar. Você conhece outras pessoas, outros caminhos, consequentemente. Muita gente pensa que é só o conceito, só a aula. Não, mas eu acho que quem tem muita coisa por trás. Que aquilo ele pode ser aplicado e que a faculdade ela te proporciona aplicar aquilo ao longo da trajetória. Sim.
Esse é o grande diferencial. É um ambiente próprio para te receber em Exatamente. cima daquilo que você, prospecta para seu futuro, né? Então, você chega lá com pessoas profissionais de outras áreas, fala, sempre quis saber como é que é, cara, me fala aí e tal. E aí, vira uma loucura, né? Uma aventura. Exatamente. É uma aventura. Cara, muita coisa que eu aprendi que fez muita diferença na minha vida, na minha carreira e tal, tanto lá na FIAP como depois em outras oportunidades, foi por conta das pessoas que eu conheci. Mais do que da matéria, que já está ali na sim. ementa, Uhum. mas as pessoas que você conhece, o que elas trazem de experiência, compartilham com você, te levam para outros lugares para conhecer mais gente, descobrir coisas novas, participar desses grupos, dessas conversas, né? E isso acaba alimentando depois os negócios, as empresas e tudo mais. Então, acho que a gente subestima muitas vezes, né? Essa questão do networking das pessoas. Está muito preocupado com o certificado ali, com a graduação, mas acho que um ambiente de universidade pode entregar muito mais do que isso para a gente, se souber aproveitar bem, né? Pois é. E logo depois que você saiu, qual foi o primeiro passo que você deu, assim, rumo à sua jornada mesmo? Eu fiz a faculdade quando estava ali, né? Para contar um pouquinho do que aconteceu nesse período. Eu estava ali no primeiro ano de faculdade, tivemos esse concurso ali das melhores notas e tal. Eu fiquei entre os 3 primeiros. Aí, cheguei pro meu pai super feliz. Falei, pai, aqui, naquela época meu pai me ajudava a pagar a faculdade. Vamos ter um belo desconto aqui de bolsa, tal, legal. E um outro amigo chegou pro pai dele e falou a mesma coisa. Aqui, pai, fiquei também primeiro colocado, etc., né? Entre os primeiros, vou ter aqui um desconto. E aí ele falou, mas quem mais ficou bem colocado? Traz os caras aqui porque nós estamos precisando de gente boa. E esse cara era o Luiz da Bluesoft, que foi o fundador da Bluesoft. Olha só. Né? Ele estava ainda com a companhia ali, tinha 5 anos... que tinha começado, ainda era muito pequena, ali umas 10 pessoas mais ou menos, e estava precisando. Já era varejo, André? Soluções já para era varejo. Já era. Porque o Luiz, ele era supermercadista na época, né? Um belo dia ele saiu para comprar uma ficha Cardex, comprou um computador, naquela época ainda era Clipper e tal, ali década de 90, começou a programar para ele mesmo. Ele olhou para o futuro e falou, cara, a internet, um dia vai ser tudo na internet. Então, eu tenho que começar agora a fazer um sistema baseado na internet. Aí, em 2000, ele funda a Bluesoft e começou com um sonho. Levou 2 anos. 2 anos depois, ele fez a primeira versão que já rodava para o próprio supermercado dele e de alguns clientes que eram amigos também, né? Aí, eu chego, então, em 2005 ali, dessa forma, né? Foi a nossa primeira conversa. Perfeito. Eu estava empreendendo com alguns amigos, ainda com história de sites e tudo mais. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, sensacional, porque eu estava estudando Java, tinha certificação de Java, também olhava para a internet já, estava até empreendendo nesse segmento, mas eu não imaginava ainda que os sistemas todos, os grandes ERPs, né, como a gente via naquela época, o mundo de SAP, por exemplo, é verdade. Isso aí tudo vai para a internet também. Quando eu vi essa visão, eu falei, cara, isso faz total sentido, é muito legal. Aí que eu chego na Bluesoft. Então, daí, no segundo ano para frente, eu já estava na Bluesoft num ritmo, né? Bastante acelerado para a gente poder escalar e construir tudo isso, porque a gente já tinha uma tecnologia muito promissora, mas precisava acelerar bastante para concorrer com os caras que já estavam há 10, 15, 20 anos nesse mercado de ERP, com uma solução que tinha mais funcionalidade, mas com uma tecnologia que perto da nossa parecia coisa da idade da pedra. Sim. Então a gente tinha que voar ali. E a Bluesoft crescendo, a gente contratando gente, fazendo acontecer, cheio de desafio profissional. Ainda bem que na faculdade era muito fácil nesse sentido, porque a experiência profissional tinha que fazer eu estar na frente. Sem dúvida. Então, assim, eu lembro que os amigos da faculdade ficavam malucos, falavam, pô, cara, você não traz nem caderno pra cá e fica com as melhores notas, que tipo de sacanagem que você tá fazendo, né? Mas não era, porque a minha realidade já era trabalhar com aquilo que a gente estava aprendendo ali na faculdade. Você tinha né? a parte prática de tudo aquilo, né? Tinha a parte prática. Então, foi muito bom, a gente foi até o final. No 4º ano de faculdade, a gente tinha que fazer o TCC. E aí a gente falou, pô, o que nós vamos fazer de TCC? E a gente tinha na Bluesoft uma dor
que era, cara, beleza, a gente faz o sistema de gestão para o supermercado. Perfeito. Mas quando a gente olha para o sistema de gestão do que a gente faz, que é software, é aquela história de casa de ferreiro, espeto de pau, não tá legal. A gente precisa fazer alguma coisa. E a gente começou a ver os softwares que a gente podia contratar e tal. E como a gente trabalhava com métodos ágeis de desenvolvimento, Perfeito. que era muito novo aqui para o Brasil. Que no Brasil não se falava disso. Aqui ela era RUP, eram métodos tradicionais, waterfall, né? Você deve ter trabalhado com isso aí na sua carreira também. E aí, quando a gente falava disso na faculdade, os professores falavam, não, isso aqui é para empresa muito pequena, ou é coisa que ainda está muito no começo lá fora. A gente aprendia diferente na faculdade. E a gente sabia que precisava de uma coisa que desse velocidade para a gente ser mais rápido que os concorrentes, mesmo tendo budgets infinitamente menores. Perfeito. Isso é o Davi lutando contra o Golias. Como é que uma empresa brasileira, pequena, vai fazer um software para competir com um cara gigante daquele? Se trabalhar do mesmo jeito, não vai ter chance nenhuma. A concorrência é desleal, né? Desleal. Mas se a gente pensar diferente, fizer diferente, mais barato, ser mais inovador, a gente consegue chegar lá. Exatamente. E aí os métodos ágeis vinham, mas os sistemas que a gente precisava usar para controlar isso não falavam a mesma língua. E aí a gente falou, cara, vamos desenvolver um negócio para ser o TCC, porque aí a gente já resolve 2 problemas de uma vez só. Daí a gente criou o Acelerato, que hoje é um produto da BlueSoft, que a gente atende mais de 300 empresas com ele, para fazer gestão de processo, de workflow, e que se dá muito bem com os processos ágeis. Então, em cima do TCC da faculdade, que era uma coisa ali obrigatória que a gente surgiu tinha que fazer, produto a gente real. meio que empreendeu dentro da estrutura da companhia que a gente já tinha e criou um produto novo que está indo muito bem até hoje, né? Então, foi mais uma coisa bacana que a universidade trouxe para a gente. Que legal. Você vê que bacana. Não, é sensacional. E a ideia é essa, né? Quando você tem a prática muito bem relacionada com o que você vai aprendendo, pô, aí fica fácil demais, né? Fica super fácil. Aí os colegas falam, pô, aí gera aquela dúvida, pô, o cara não traz nem caderno, o cara é mágico, o que o cara tá fazendo, né? O cara é filho do professor, o que tá acontecendo? Mas é o que acontece, é o natural, e eu acho que isso é muito bacana também, porque quando você tem na sua cabeça o que você quer, e aí você começa a correr atrás daquilo que faz sentido para você, o caminho começa a ficar mais fácil, né? As coisas começam a aparecer, os contatos, as relações e as conexões, né? Exatamente. E André, como que foi o teu papel dentro da Blue, desde o início que você entrou na BlueSoft, cargo, responsabilidade, você entrou fazendo o quê e qual foi sua trajetória dentro da BlueSoft até você chegar a CEO? Uma característica que sempre teve comigo assim é essa mentalidade empreendedora, né? Então, ali, desde da lojinha da minha avó, vendo os dois ali, meu avô e minha avó trabalhando, então, com aquela cabeça de dono, eu aprendi aquilo e nunca mais aquilo foi embora. Então, em toda oportunidade profissional que eu tive, eu sempre pensei muito assim. Na BlueSoft, falei isso pro Luiz. Ele falou, não, é gente assim que a gente gosta, que a gente quer aqui com a gente mesmo. Eu falei, pô, que legal. E, de fato, deu certo a ele parceria, me deu né? todo o espaço ali, todo o tempo que a gente trabalhou junto, até a gente se tornar sócio, inclusive, para que eu fizesse tudo que achasse necessário para fazer o negócio crescer. Eu nunca me limitei a uma função específica lá. Perfeito. Então eu cheguei, o maior problema, a maior dor da companhia era na engenharia de software mesmo. Sim, era técnico. Era técnico, tinha hora que o sistema caía. E aí a gente começou a resolver isso. A hora que estava mais ou menos bem resolvido, surgiu um problema de arquitetura, porque era um monte de desenvolvedor mexendo na mesma base de código. Pô, a gente precisa de arquiteto. Eu fui o primeiro arquiteto, né? Porque a companhia não tinha capital ainda naquele momento para contratar contratando um arquiteto. os cargos, né? Então alguém tinha que aprender aquilo e começar a fazer. Quando a gente começava a resolver aquilo bem, pô, agora está na hora da gente contratar um arquiteto para dar continuidade nisso ou promover alguém. Qual o próximo gargalo? E de próximo gargalo em próximo gargalo, eu fui passando por todas as coisas da companhia, fui aprendendo de tudo, fui sendo o primeiro de muitas coisas, mudando de chapéu, criando as pessoas e as posições, e assim a gente foi crescendo. Então hoje, por exemplo, eu tenho 8 heads ali que respondem para mim, cuidando das áreas específicas da companhia, né? São quase 250 pessoas já, e todos esses heads foram os caras que
que depois que eu parei de fazer aquele papel, eu trouxe eles para dar continuidade. Tá. Então são pessoas que estão crescendo junto comigo ali também. Desde o início. Eles que estão tiveram desde praticamente desde o início ali junto fazendo esse papel e que estão evoluindo, estão crescendo, né? E é um desafio grande, porque assim, é uma coisa, tem gente que começou ali sendo o único que fazia aquele papel e hoje tem 20, 30, 40 ou até 100 pessoas na estrutura embaixo deles. Então eles tiveram também que pedalar muito, que evoluir muito, mas são pessoas brilhantes, né? Assim, eu tive muita sorte de encontrar gente muito boa também na minha trajetória para estar junto comigo lá. Claro. E que tem vontade, que tem garra, então que estão crescendo junto. Mas isso foi muito rico, essa oportunidade de construir, de fazer, de ir evoluindo e de ir trabalhando em cima dos gargalos da companhia. Então nunca teve esse limite de falar, cara, sua função é essa aqui, e para por aqui. Não, cara, minha função é fazer o negócio voar. Qual que é o próximo problema que a gente tem que resolver? Vamos nesse momento, dele. Né? Atuando nisso, mas provavelmente no próximo as coisas vão começar a girar, né? E André, o que você sente de... Não, a gente falou de desafio, né? Para você, qual é o maior desafio hoje na área? E o que você sentiu de evolução? Né, dada a sua trajetória, o início ali até os dias de hoje, o que você sentiu de diferença até no mercado e também dos desafios, o que o mercado exigiu? Como é que está mais ou menos esse status hoje? Né? Trabalhar com tecnologia, assim, tem esse lado que é muito legal, porque as coisas estão mudando sempre, dinâmico demais. Né, numa velocidade impressionante. Então, por exemplo, quando nós começamos e a gente chegava no supermercado e falava assim, olha, nós somos um RP 100% baseado na internet. O pessoal achava que a gente era maluco. Falava, como é que o supermercado vai funcionar baseado na internet? Lembra que em 2000 e pouco, a gente não tinha nem internet rápida nas empresas todas ainda. É verdade. A gente não tinha 3G, 4G, 5G, essa baita estrutura que a gente tem de telecomunicações que a gente tem hoje. Então parecia loucura, parecia até irresponsável a gente fazer um negócio depender da internet naquela época. E a gente fez assim. A tecnologia avançou, a gente superou esse ponto. Daí a gente foi para a nuvem, por exemplo. Sim. 100% nuvem em 2011. Fomos o primeiro do Brasil, já parceiro da Amazon, da AWS, a ser 100% SaaS e nuvem. Aí, de novo, todo mundo pensava que a gente era maluco. Mas que negócio é esse de rodar na nuvem? O servidor tem que estar aqui na salinha de servidores e tal. Tem que ver a luzinha verde, né? Tem que ver a luzinha. Aí o cara que era diretor de tecnologia falava, pô, mas eu tenho todo esse CAPEX aqui, eu cuido de milhões de reais de equipamento, você vai tirar tudo isso de mim, vai virar tudo OPEX, vai virar despesa. Sim. Né? Eu vou perder a minha relevância, a minha importância aqui. A gente teve que ir enfrentando esses desafios, né? Porque a gente começou cedo demais, foi pioneiro. Mas por ser pioneiro nessas coisas, quando todo mundo entendeu que aquele negócio ia voar... Você já tinha passado ali. A gente já estava muito bom naquilo, então a gente estava pronto para poder receber. E nessa jornada toda, a gente foi fazendo decisões assim, foram várias, né? Essa de web, de nuvem, foram duas das mais importantes. Agora a gente está fazendo isso com inteligência artificial, por exemplo, também. Legal. Então, cara, a gente tem que estar na frente, então a gente tem que sair estudando isso antes de virar hype. Porque na hora que vira hype, na hora que o chat GPT explode, todo mundo está falando disso, a gente tem que estar com uma oferta pronta para mostrar. A gente não pode estar começando junto com todo mundo. Exatamente. E às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Tem projeto que a gente põe na gaveta e fala, cara, essa aposta aqui não deu certo. E tá tudo bem também. Mas se a gente não fizer várias apostas importantes, a gente não tem chance nenhuma de acertar. Então isso faz parte dessa dinâmica, né? Mas acho que é um pouco disso. Assim, a área de tecnologia, ela impulsiona a gente... Ela faz a gente ter que estar o tempo inteiro pensando fora da caixa, pensando diferente, pensando no que vem depois para a gente estar preparado. E os nossos clientes já esperam isso da gente também. Sem então, dúvida. Eles esperam que a gente sempre traga essa tecnologia, esse hype, que esteja ali na crista da onda, né? Em termos do que tem de novidade e de melhor para levar para eles. Muito bom. Esse dinamismo, ao mesmo tempo que é bom, por um lado... Por outro, você sente que também surge como um desafio ali sempre a ser sanado, porque, toda hora, todo momento surge alguma coisa, surge alguma dúvida, é uma trend, é uma solução nova, e agora um problema, um desafio. Você sente isso também? Com certeza. E aí eu gosto muito daquele livro que fala do sinal e do ruído, né? Um termo de rádio e tal. Porque assim, no meio
de toda essa evolução que a gente vê hoje, pô, nossa vida foi transformada completamente por tecnologia, né? Você sai de casa, você já pega o celular, pede Uber, pede comida, quer dizer, não tem uma pessoa que não é impactada por tecnologia na nossa sociedade atual. Verdade. Mas se a gente olhar, no meio disso tudo, teve muito ruído. Então, eu gosto muito da NRF lá, que é uma feira em Nova York, anual, para falar de tendência de varejo. Tem muita provocação ali. Né? Muita provocação. Então, assim, a pessoa vai para lá e ela volta desesperada. Porque ela fala, cara, eu vou ter que gastar dinheiro, eu tenho que implantar um CRM, eu tenho que fazer oferta personalizada, eu tenho que ter uma loja no metaverso. E aí o cara, eu preciso. Muito disso é ruído. Aí você fala, calma. Qual que é a tua estratégia? Você quer ser bom para quem? Você quer ser bom em quê? Como que você vai se diferenciar? Vamos passar um filtro nisso tudo? Vamos tirar o ruído e vamos deixar só o sinal. E aí a gente consegue ver com mais tranquilidade o que realmente faz sentido para a gente. Porque se a gente tentar acompanhar tudo que está acontecendo de verdade, a gente não consegue ser bom em nada, né? E a gente vê algumas ondas que criam um hype. A gente pode falar, por exemplo, de blockchain, a gente pode falar de metaverso, a gente pode falar de NFT. Pô, tem aplicações legais, tem coisas bacanas. Mas muitas vezes é mais uma solução em busca de um problema, né? Você não tem, de fato, alguma coisa que já está resolvendo. Pode ser que esteja muito à frente do tempo também, né? Tantas coisas, podcast mesmo, você vê lá o videozinho do Steve Jobs, cara, falando de podcast nos primeiros iPhones. Incrível, com paixão, né? Que ele falava... Porque ele estava à frente, né? Os dias de hoje, né? O negócio como tá, ele conseguia enxergar o potencial que isso ia ter de comunicação, de quanta gente que a gente consegue atingir com um podcast, quanta informação que a gente consegue disponibilizar. Mas naquele momento, estava cedo ainda, né? Então tem muita tecnologia que a gente vê que está cedo para ter aplicação. E aí eu acho que ter uma boa estratégia na tua companhia, ter uma boa estratégia para entender para quem você quer ser bom, em que você quer se diferenciar e passar por algum tipo de filtro para jogar uma parte das coisas fora, sem sentir ansiedade, sem sentir que você está perdendo alguma coisa. Tranquilo, isso aqui eu vou deixar passar, isso aqui não é para mim. Eu vou focar nessas 3 coisas aqui. Aí a gente consegue fazer com mais qualidade, com mais tranquilidade e sem ter essa ansiedade, esse incômodo todo, né? De parecer que aquilo é muito overwhelming, é muito pesado, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. E André, uma dúvida, né? Um interesse também em saber. Vocês trabalham muito com a produtização, então, né, produtiza o produto, né, e trabalha a evolução daquele produto para levar aquele produto para toda a tua base de cliente. Como que vocês seguram as solicitações de particularidades, especificações que devem vir a todo momento de todos os clientes? Como que vocês fazem isso? Tem algum fluxo de avaliação de tudo aquilo para ver o que faz sentido para a grande maioria dos clientes? Como que vocês gerenciam essa questão que deve ser uma dúvida, né? Faço ou não faço? Porque muitas vezes... Faço porque tem dinheiro direto ali, curto prazo, mas isso talvez penalize o produto e vai ficar mais caro para suportar os clientes depois. Como que vocês gerenciam isso? Camilo, muito inteligente essa pergunta, cara. É um baita desafio. Só alguém que já trabalhou numa empresa de tecnologia para saber a dor que é isso aí, né? Especialmente quando você trabalha com ERP, porque o ERP é o sistema que é o coração ali da companhia, né? Todos os processos, de alguma maneira, passam por ali. Por mais que você tenha sistemas complementares e tudo mais, que é natural, de alguma maneira vai integrar ali. E as empresas têm suas particularidades. Elas querem coisas diferentes. E qual que é o segredo para você ter sucesso numa empresa de software? É ter escala. Então você tem que fazer uma vez e tem que conseguir vender muitas vezes. E o que acontece na prática é que cada cliente quer uma coisa diferente. Você fala, pô, mas você só atende supermercado? E ainda supermercado médio e grande. A gente atende acima de 100 milhões de faturamento por ano, né, até alguns bilhões. E mesmo assim, cada um quer uma coisa diferente? Sim. Se a gente vai em 10 reuniões com executivos supermercadistas e tal, e pergunta quais são suas 10 maiores dores, eles conseguem sair com 10 listas diferentes, com pouquíssima sobreposição.
Então, se você simplesmente guiar o seu roadmap, a evolução do produto, ouvindo o que cada cliente está pedindo, você não consegue criar um produto. Aí o que acontece? Você vai ter muitas customizações. E é o que hoje acontece com a vasta maioria das companhias de ERP. Elas fazem um core bem fechadinho e aí você começa a customizar as coisas. Então, vocês já ouviram falar, poxa, tal companhia de ERP, eu fui implementar aqui, os consultores parece que acamparam na minha empresa, né? Tem exemplos de 7, 10 anos de implantação desses sistemas, né? São milhões de investimento mesmo ali para ser feito. Por quê? Porque está sendo desenvolvido um ERP novo dentro daquela companhia ali durante a implantação. Verdade. O que está sendo implementado não é um produto padrão. Então, o que a gente busca é caminhar ao contrário disso. Então, a gente busca ter uma estratégia de produto. Então, primeiro, nichamos bem. Claro. A gente não vai atender todo mundo. É acima de 100 milhões. Por quê? Porque uma rede de supermercado pequena, ela tem necessidades diferentes de uma média e de uma grande, bem diferentes. Porque às vezes vai ter um usuário ali que vai fazer o que você faria com 5 funções diferentes numa companhia maior. Mas lá ele só tem um colaborador no financeiro, ele tem que fazer tudo. Aí tem que estar tudo numa tela, tem que ser um processo só. Vai para uma companhia maior, é tudo separadinho, são processos diferentes, fracionados, segregação de função. Não dá para usar o mesmo sistema e ser muito bom para os dois cenários. Então a gente escolheu, a gente vai ser muito bom para o médio e para o grande, porque faz sentido, porque aqui a gente se diferencia, porque não tem ninguém fazendo isso muito bem ainda. Perfeito. Então, isso foi importante demais. Depois, a gente entende uma estratégia de evolução de produto, a gente prioriza o nosso roadmap em cima dessa estratégia e a gente busca encaixar o que os clientes estão precisando dentro dessa nossa estratégia, ouvindo o que eles querem e usando esse feedback para priorizar. E a gente não faz customização. O que a gente faz? A gente fornece APIs, formas desses clientes conectarem na nossa plataforma e estenderem. Então, vou dar um exemplo para vocês. Você mantém o core e deixa eles criarem o resto. E a gente não faz isso. A gente não faz a customização. Então, tem um cliente nosso, por exemplo, que tinha que resolver um problema de pagamento de royalties. E a gente pensou, olhou e falou, pô, para fazer isso, eu vou fazer um desenvolvimento para atender um cliente. E o investimento é alto. Para desenvolver uma coisa num produto de software, você gasta 9 vezes mais do que alguém gastaria para desenvolver só para si mesmo. E se eu vou desenvolver isso, eu tenho que pensar, cara, eu tenho clientes com 200 lojas num estado só. Eu tenho clientes com 50 lojas, mas em todos os estados do Brasil. Alguns têm centro de distribuição, outros têm vários centros de distribuição, outros não têm. Você começa a levar em consideração todos os cenários. Quando você põe algo no produto de software, tem que funcionar para todos. Sem dúvida. Quando você desenvolve algo só para você, você pensa só no seu cenário. Então, para a gente fazer, tem estudos que mostram que custa 9 vezes mais do que fazer direto. Então, a gente tem que saber dizer não, eu não vou fazer, mas eu vou te ajudar a resolver seu problema. A solução está assim. Aí tem que ter um ecossistema de parceiros que possam complementar o seu produto e que possam dar sequência. Perfeito. E aí a gente olha para amplitude e profundidade. Então, tem certas coisas que a gente decide caminhar na amplitude, mas não ser profundo. Então, por exemplo, as etiquetas de gôndola, os cartazes que vocês veem nos supermercados. Como a gente só atende supermercado, precificação está no ERP. A gente imprime isso. Aí o cliente fala assim, pô, mas eu quero um cartaz diferente, eu quero uma coisa estilizada e tal. Legal, a gente tem 5 modelos. Profundidade não vai muito além disso. Mas a gente tem aqui 3 parceiros que oferecem centenas de modelos para você, já estão conectados na API. Claro. A gente vai apresentar os 3. Aí ele escolhe um parceiro e resolve o problema dele dessa maneira. A gente consegue se manter mais focado no nosso core. Excelente. Sensacional. Muito bom. E o que vem pela frente? O que vocês estão pensando para os próximos... Porque o 2024 nós já estamos olhando dezembro, né? Tá passando tão rápido que 2024 daqui a pouco já acabou. O que você está vendo, André, para 2024, 2025? Qual é o futuro aí da BlueSoft? Qual é o tamanho desse mercado? O que vocês estão... Porque
talvez em algum momento passe na cabeça de vocês, pô, eu vou ultrapassar essa fronteira aqui, vou surfar alguns outros mercados um pouco que estão próximos e que realmente tem espaço para vocês ali. Como que você está vendo tudo isso? Qual que é a estratégia da BlueSoft nisso? Hoje a gente tem 5% do nosso mercado potencial mapeado apenas. Então a gente tem um potencial incrível de crescimento pela frente, né? Tem mesmo. A gente começou a perceber que, além do supermercado, o supermercado é um dos segmentos de varejo mais complexos que existem por causa da quantidade de itens, de SKU, o fato de ser perecível, né? Então, assim, se você não vender, estraga, você fica com aquele prejuízo. Manipular tudo isso é muito difícil. Você tem fruta, verdura, legumes. Quando a gente olhou para outros segmentos do varejo, a gente falou, talvez faça sentido se a gente se mantiver no médio e grande, porque a complexidade do supermercado já é maior. Então, talvez eu vou conseguir atender esses caras melhor do que eles são atendidos hoje. E tem dado certo. Tá. Então, a gente já ampliou os segmentos para bazar, contanto que tem aquele faturamento mínimo que a gente definiu, a gente consegue atender. Pet, cosméticos, e a gente tem um roadmap ao longo dos anos de continuar expandindo um pouco, ficando dentro do varejo. Perfeito. Mas se consolidando no varejo supermercadista, porque só aí a gente ainda tem uma caminhada muito importante para fazer. Para isso, a gente tem que continuar se mantendo como o mais inovador, o mais moderno, e aí tem um roadmap incrível pela frente. A inteligência artificial é uma das coisas que a gente vem investindo mais, né? Então, em maio do ano passado, na APAS, que é a maior feira do segmento, a gente lançou o Blue AI. O Blue AI, ele traz essa tecnologia do GPT, né, que a OpenAI trouxe dentro do RP, de uma maneira que você consegue se comunicar com a plataforma. Então, poucos meses depois da OpenAI lançar, como a gente já vinha fazendo pesquisas e testes com isso muito tempo atrás, a gente se sentiu muito confortável para lançar. Então, a gente foi um dos primeiros do Brasil, né? No nosso segmento, fomos o primeiro, a ter uma maneira dos clientes se comunicarem com o RP usando inteligência artificial. Tem um cliente nosso, por exemplo, eu sempre conto essa história porque nos surpreendeu demais, né? Um dos donos ali já com mais de 70 anos, e ele não chegou a usar o computador ali para fazer pedido, para fazer as coisas, consultar, e usava pouco celular, mas já usava muito o WhatsApp. Sabe quando a gente manda aqueles áudios para perguntar como é que tá a venda, né? Como é que tá tal coisa? E ele começou a se comunicar dessa forma com a AI. Então ele manda, Blue AI, como é que tá a venda? Vendeu cerveja ontem? Quantas caixas disso, daquilo? Como é que tá a cobertura? Pode transferir alguma coisa da loja tal para a loja tal? Então, quer dizer, uma pessoa que já tem uma idade mais avançada, porque a gente tende a pensar que tudo que é novo vai ser usado só por quem é mais jovem. Sim. E foi justamente o contrário que aconteceu ali logo de cara. A gente viu uma adoção muito boa disso e a gente de fato acredita que a maneira que a gente vai interagir com os sistemas, com as plataformas, vão mudar bastante. E que a gente vai parar de apertar, de rolar, de clicar tanto e vai começar mais, a se comunicar como a gente fala entre a gente muito mais do que a gente fazia antes. No Brasil, o WhatsApp o brasileiro já usa muito mais voz do que texto, né? O brasileiro gosta de áudio falar, né? No WhatsApp, né? É verdade. Então, assim, a gente está apostando muito em AI, né? Tanto AI generativa, quanto também a AI para poder fazer previsões, poder fazer forecasting, poder te ajudar a tomar decisões de uma forma muito personalizada. Então, assim, entender, cara, como é que o Camilo toma a decisão. Depois que ela te acompanha tomando 3 ou 4 ou 5 vezes uma decisão, ela começa a entender como é que você faz. Sim, se a gente treinar ela com todas as perguntas que você já fez no podcast até hoje, talvez ela saiba qual a próxima pergunta que você vai fazer. É verdade. Então, isso vai começar a te ajudar bastante e a gente aposta muito nesse futuro aí. Um caminho mais estratégico, né? Exatamente. A gente falou muito sobre a evolução da tecnologia. E aí você falou dessa questão dos desafios, né, desse setor varejista e tudo mais. O que você sente assim de maiores dores? É claro, como você falou, varia muito, sempre tem alguma lista, algum mapeamento que não estava previsto, sempre tem alguma coisa a mais. Mas o que você sente dos maiores, assim, ou das principais dores desse setor, né, e como vocês enxergam isso lá?
a gente percebe assim que o varejo supermercadista ele tem margens muito apertadas, né? Então, nem todo mundo sabe disso, mas mesmo grandes empresas de capital aberto, de fora do Brasil, você vai ver a margem líquida de uma rede supermercadista, às vezes é menor que 5%, é 3%, por exemplo. Então, é baixo. E o que significa isso? Né? Que você não pode cometer erros. E aí você está lidando com um tipo de mercadoria que é muito fácil de errar, é muito fácil você perder, de quebrar, né, de vencer. É verdade. Então a gente entende que grande parte da dor está aí, da gente ter uma execução fantástica de ponta a ponta, em que a gente consiga fazer errando o mínimo possível e sendo muito eficiente nisso. E aí a gente cria um monte de tecnologias para apoiar nisso. Para dar um exemplo para vocês, a Abras, ela solta um estudo de perdas ali. Quanto que do supermercado, do faturamento dele, ele perde? Seja porque foi roubado por alguém, seja porque estragou. Avaria, né? Avaria. E muitos supermercados têm 2%, às vezes 3% do faturamento é perda. Então você fala, pô, se a margem líquida do cara é 3% e a perda é 3%, é muito dinheiro. que a gente resolver aí melhora. Exato. E tem cliente nosso que tem menos de 1% de perda. Por quê? Ele utiliza a tecnologia, ele tem gente bem treinada e ele segue os processos corretamente. Então a gente entende que essa é uma das maiores dores e aí que também está um dos maiores potenciais de ganho que a gente tem. Dar mais eficiência, reduzir desperdício de alimentos também, né? E aí com isso, quem sabe até ter margens melhores ou oferecer preços melhores para o consumidor. Então a gente gosta de focar bastante nesse problema e como a gente não cobra por licença dos nossos clientes, a gente decidiu cobrar um percentual do faturamento, que foi outra grande guerra que a gente criou, né? O cara, pô, além de você ser louco, querer fazer um software que roda Era um na modelo internet, que não na existia, nuvem, né? você ainda quer cobrar um percentual do meu faturamento, né? E é um modelo que não existia. Hoje no e-commerce você vê VTEX, algumas grandes empresas cobrando assim. A gente começou desse jeito muito cedo. Mas por que é tão legal isso? Porque a gente está alinhado com o cliente. Então a gente fala assim, ó, a única coisa que esses 250 carinhas da BlueSoft estão pensando aqui o dia inteiro, né? É como eu faço você vender mais. Eu não estou preocupado em te empurrar nada que você não precisa. Ou em criar alguma coisa que vai fazer você ter que comprar mais usuários. Eu só quero te ajudar. A gente já negociou. Agora eu vou te ajudar a vender, vou te ajudar a crescer. Então isso facilita muito a nossa própria dinâmica de criação, de priorização de roadmap, de produto. A gente está muito alinhado com o nosso cliente. Perfeito. E André, passando por um ponto dos investimentos e desse teu lado investidor, né? O que você está vendo, né? No que você está apostando? Aonde você está vendo que está dando mais resultado? Qual é o lado que está gerando mais negócio? Aonde você está direcionando a seta? É interessante, né? O lado de investimentos, né, surgiu mesmo por uma questão de falar, cara, tem muita startup nascendo no Brasil, tem muita gente querendo empreender com tecnologia. É verdade, muita é uma gente oportunidade, mesmo. Né? Brasileiro assim, criativo. Brasileiro criativo pra caramba. Muita startup fora do Brasil tem brasileiro. A gente às vezes... E assim, é legal porque o americano, ele gosta do empreendedor. Ele fala bem, com orgulho, com brilho no olho, né? A gente conhece os empreendedores americanos aqui, mas não conhecemos brasileiros. Isso é um pouco da nossa cultura de brasileiro, de às vezes pensar que o empresário é ruim, que ele se aproveita dos outros, né? Até uma questão financeira, de pensar que rico é ruim e tal. É mentalidade. E a mentalidade do americano é diferente. Então, o americano, ele gosta do empreendedor. E olha que legal, no Instagram tinha brasileiro, no Facebook tinha brasileiro. A Brex, que vale bilhões, mudou os meios de pagamento lá, corporativos. São 2 brasileiros, 2 moleques, né, assim... Sim, jovens, super jovens, né? E fizeram uma coisa incrível lá fora. E às vezes a gente aqui não sabe disso, não conhece. Mas tem muito empreendedor bacana também no Brasil, com vontade de começar. E a gente não tinha um ecossistema bacana ainda para suportar tudo isso. E a UOL foi uma das primeiras e já é uma das maiores aceleradoras, né, do Brasil. Inclusive, o CEO é o André Gnatti, né, que já foi CEO da Neogrid também. Verdade. Cara fantástico, faz um trabalho incrível lá.
E desde o segundo fundo que eu me tornei investidor lá, participei de alguns comitês, ajudei a selecionar algumas das startups, fui membro do conselho, então estou muito envolvido lá. Eles fazem um trabalho genial para poder justamente fomentar esse empreendedorismo em tecnologia no Brasil. Perfeito. E aí a oportunidade de atuar como mentor de algumas dessas startups, né? Que é uma coisa incrível, porque esses caras que estão começando, por mais que às vezes sejam pessoas que já foram executivos e tudo mais, eles não passaram por coisas que a gente já passou. Exatamente. E aí uma coisa que para nós é super natural, vale ouro para aquele cara que está começando, para ele não dar os mesmos tropeços. Encurta a jornada, né? Encurta a jornada demais. Então, é incrível participar desse ecossistema e tem coisas de todos os segmentos que você puder imaginar. Então, muita coisa na área da saúde, muita coisa também na área de varejo, muita coisa, inclusive, para consumidor também, né? Então, assim, eu fico sempre impressionado com a quantidade de oportunidade que a gente tem nesse sentido. Se falar de alguma coisa que a gente vê muito potencial, é o uso de inteligência artificial para tudo isso que a gente está falando. Então, não vai ter um sistema que a gente usa hoje, com certeza, acredito, que não vai ter, de alguma maneira, inteligência artificial inserida ali. Então, a gente vê isso, assim como a gente olhava para aplicativo e para web uns anos atrás, né? Então, a gente gosta muito eu, pessoalmente, gosto muito das teses que tentam acelerar essa adoção para resolver problemas que a gente já tem hoje. Uhum. E ainda tem algum case, assim, não precisa colocar o nome de ninguém, nada, mas alguma coisa que você guarda, assim, sempre quando te pedem, fala, pô, esse aqui eu lembro, foi legal pra caramba, ou foi desafiador e foi legal passar por isso. Você pode compartilhar aqui com a gente? Tem, assim, das startups, né? Lembra do Acelerato, que a gente criou como TCC da faculdade? Um dia eu estava lá em Porto Alegre, na UOL, e a gente recebeu ali os empreendedores, né? Aí chegaram 3 meninos lá, a gente saiu de uma companhia que fazia software de helpdesk e tal, nós vamos criar o melhor sistema de service desk que tem, porque tem muito para helpdesk, a gente vai fazer service desk, e aqui estão as empresas, aí mostraram lá o Acelerato. O Acelerato atende bem isso aqui, mostraram o Zendesk, que é o internacional, atende bem isso aqui, a gente vai fazer esse outro caso aqui, né? E aí falei, pô, que bacana. Primeiro porque trouxeram o Acelerato, depois estão fazendo isso ali, né, e tal, para receber ali o investimento semente. Aquele primeiro investimento que a companhia recebe, né? E isso é informação pública, a companhia cresceu pra caramba dali pra frente, deu muito certo, foi vendida para a Zenvia por mais de 600 milhões de reais. Olha só. Então, assim, uma transação incrível, né? Certamente aí entre as maiores de software do Brasil. E a gente viu ali o negócio nascendo, o negócio crescendo, os caras com certeza muito merecedores, né? Trabalharam muito, assim, superaram muitos desafios, receberam vários investimentos no caminho e chegaram até uma saída incrível, fantástica, em pouquíssimos anos. Então, eu tenho muito orgulho aí desse projeto e de ter estado lá na hora da gente escolher os melhores projetos para investir. Ah, sem dúvidas, é muito, muito bacana isso e é fruto do que você vai fazendo no dia a dia, né? Vai acontecendo e é o retorno que a gente recebe, né? Exatamente. Não tem como. Ideia boa, proatividade, vontade, trabalho, vai juntando tudo isso que são coisas positivas, você consegue chegar em coisas gigantes. Acho que tudo isso é bem muito feito, bacana. Né? Não tem erro, né? E, cara, uma coisa impressionante, quando a gente olha para os write-offs, né, para as companhias que fecham, que não dão resultado, que não dão retorno, você pensa, qual que é o maior motivo de todos disparado? Ah, não achou mercado, não vendeu e tal. Cara, é briga dos sócios. Olha só, cara. Então, assim, a gente foi aprendendo, né, que... Divergência de opinião. Divergência de opinião, né? Querem coisas diferentes. Um quer persistir, o outro não. Então, quando começa a você perde essa união ali dos sócios, a coisa começa a dar errado, né? Então, quando eles permanecem firmes, porque a startup pivota, né? Ela começa com uma ideia, aponta para lá, pô, não deu certo isso aqui, eu vou para um lugar diferente, mas a gente vai achar uma dor para resolver, um problema para sanar, vai encontrar um cliente e vai dar certo. Mas quando as pessoas fundamentais ali para a companhia deixam de se entender, é quando normalmente o negócio deixa de acontecer. Então é mais uma dificuldade humana do que uma dificuldade de mercado ou de tecnologia, de qualquer outra coisa desse tipo.
Verdade. Não, sensacional. Bom, a gente vai chegando no fim do nosso papo aqui. Pô, papo Voa, né? Voa, cara. Voa. É um papo muito bom. Eu particularmente adoro, porque é uma área que eu não tenho tanto conhecimento. Então, quando a gente acaba conhecendo superficialmente algumas coisas, aí você tem a oportunidade de ter uma pessoa incrível, né? Um profissional tão completo que consegue explicar. Bacana, né? Pô, é sensacional, cara. Tenho certeza que quem nos acompanhou também gostou muito. Então, André, queria agradecer mais uma vez aqui a sua participação. Sensacional. E agora abrir um espacinho para você, ficar à vontade, né, para falar, uma janela aí para você mandar um abraço, falar das redes sociais. Dá algumas dicas, né? Exato, aquelas dicas para a galera que tá na área, tá pensando em ingressar, quer empreender também. Então, cara, fica à vontade. Primeiro, muito obrigado. É incrível poder bater esse papo com vocês, falar de coisas tão bacanas, né, que a gente gosta de falar. É verdade. E convido você que está nos assistindo para acompanhar nas redes sociais, né? Tem um canal no YouTube, é só procurar André Faria, no Instagram também André Faria, no LinkedIn, estou sempre postando coisas sobre esses assuntos de tecnologia e quero incentivar você que está nos assistindo, de repente, jovem que está escolhendo, buscando uma carreira. Tecnologia é uma área incrível para você poder prosperar e a gente precisa demais de gente nessa área. Precisa demais, assim, a gente atua incentivando os jovens, formando, dando oportunidade, porque falta mão de obra. Falta ainda. E não adianta a gente ficar reclamando que não tem gente, a gente tem que incentivar essa turma, né? Então, assim, você que tem o filho que está escolhendo uma carreira, que está indeciso, né? Incentive a buscar uma profissão na área de tecnologia, porque realmente é uma área que acho que a gente vai ter muito mais oportunidade ainda pela frente. Pô. E que as empresas precisam de pessoas e não encontram. Então, realmente, gosto de incentivar a turma aí a buscar investir em tecnologia. Pô, ainda mais agora, né? Vai ter muita coisa para lidar com tecnologia, né? Cada vez mais. Exatamente. Que legal. E hoje eu li o teu post de resiliência, né? E gostei muito. Né? Eu vou até pedir para ele falar um pouquinho, porque ele falou da resiliência e colocou o estresse e a gente tá na nossa mão definir o caminho que a gente quer seguir. Sim. E se a gente for para... Ver se eu entendi direito. Se a gente for para um lado positivo, a chance da gente transformar, né, o estresse em coisas boas, né, e de evolução, e de amadurecimento, e de crescimento, é o caminho certo, o caminho que te deixa mais saudável. Então, foi isso, né? É isso aí, Camilo. E assim, quando a gente está numa companhia que não para de crescer, o nosso papel muda o tempo inteiro. Então, ser CEO, por exemplo, da Bluesoft há 2 anos atrás é diferente do ano passado, é diferente desse ano. Verdade. Vai ser diferente do ano que vem. E eu vejo a turma que está comigo lá, o estresse vai ficando grande, porque você vai tendo que se desafiar. O que muda o cara ter um burnout e o cara evoluir? A maneira que ele vê aqueles desafios que estão chegando, que ele enxerga a mentalidade... Parece papo de coach, né? Mas eu realmente acredito nisso, eu vejo acontecendo. A maneira que a gente encara aquilo faz total diferença. Então, se você começa a ver que você está ficando sobrecarregado, que não vai ter espaço e tal, de uma forma negativa, aquilo começa a te fazer mal. Se você começa a ver que aquilo é um desafio para você reaprender, para você redescobrir, você consegue crescer com aquele desafio que está à sua frente. E a resiliência... ela não é só a gente aguentar cada vez mais peso, mas é a gente entender como evoluir diante disso. E às vezes é até dizer não para um cliente, como a gente falou, né? Dizer não para uma oportunidade que não faz sentido, dizer não para algo que não é estratégico, dizer não para trabalhar mais horas em vez de fazer uma atividade física, de fazer algo que vai te fazer bem. Para a gente ser resiliente, a gente tem que estar sempre com o corpo, com mente, com tudo muito legal. Então, e isso é muito importante, né, para todo mundo conseguir ter sustentabilidade naquilo que está fazendo e conseguir continuar evoluindo e crescendo sempre. Isso aí. Sensacional, baita. Você viu? Pra fechar com chave de ouro, né? Exatamente. Então, obrigado mais uma vez. Fica à vontade para quando quiser voltar. As portas aqui do Além do Cast sempre vão estar abertas, tá, André? Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Agradecer também a presença do Camilão. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado eu. Sensacional, como sempre. É uma aula para nós, né, Camilo? Foi ótimo. É muito legal. E agradecer você que ficou na audiência aí, nos assistindo ou nos ouvindo. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Lembrando sempre, nos curta, sigam o André lá nas redes sociais. Camilo, eu também pode encontrar lá no LinkedIn, enfim, fica à vontade para mandar sua pergunta, sua sugestão, compartilha aí esse episódio e nos vemos no próximo episódio, pessoal. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.